Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Normal, você já sabe disso, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre a partida de ontem do Botafogo. Não vai ser um pós-jogo, vai ser só algumas coisas que eu queria pontuar aqui com vocês nessa nossa conversa diária, tá? Já deixo a pergunta para vocês aqui, respondam nos comentários. Arthur, é o novo Shaqiri? Eis a questão. Bom, o fato é que o Arthur ontem fez uma partida muito marcante, que também em alguns momentos fez o Shaqiri na carreira, e até pela estrutura física, Arthur e Shaqiri meio que se parecem. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui, também falar um pouco das escolhas do Renato Paiva, o Botafogo no jogo de ontem. Vai ser só um bate-papo, nada de pós-jogo por aqui. Então deixa o like, comenta, se inscreve aqui no canal. Batemos a marca de 11 mil inscritos e agora o Leozão despirocou de vez. Rumo aos 50 mil aqui no canal Memória Alvinegra. Sim, fiquei maluco. Rumo aos 50 mil por aqui. Acho que a gente tem muita capacidade de chegar a esse número. Trabalho duro, vai ser tenso. Mas vamos que vamos. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Eu quero começar aqui destacando Arthur, a dupla de zaga, o Marlon Freitas e o Juan Cruz. Vou falar rapidamente deles para depois falar do Renato Paiva. Vamos começar lá da parte de trás do campo, tá? Vamos falar da nossa dupla de zaga, David Ricardo e Jair. O David Ricardo, para mim, talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do Botafogo ontem. Era um jogador que, quando o Botafogo teve uma desconexão e uma pressão exacerbada do Estudiantes, foi o jogador que conseguia botar a bola no chão, pensar o jogo, soltar a bola com qualidade. Então, também na parte defensiva foi muito bem, mas principalmente destacando aqui a questão psicológica do jogador, que não perdeu a cabeça quando o Botafogo estava vivendo seu pior momento a partir daquele pênalti paraguaio, né, que foi encontrado contra o Botafogo ontem, tá? Jair, jogador que a gente já vinha pedindo, e eu principalmente já vinha pedindo. Quantas vezes eu falei, eu gosto do jeito arrojado do Arthur. Ao mesmo tempo, esse jeito arrojado do Arthur pode ferrar o Botafogo um dia. E ontem, não sei se ele tomou uma chamada do Renato Paiva, que vai ser o último capítulo desse vídeo, mas ontem ele zagueirou. Ontem ele, em alguns momentos, chutava para onde o nariz estava apontando. Não fez uma partida brilhante, mas também não deixou a gente com o coração na mão a cada ação dele defensiva, tá? E aí tem um capítulo bonito aqui. Todo mundo aqui no canal sabe que eu tenho uma... Ele nem sabe disso, mas todo mundo aqui no canal sabe que eu tenho uma ligação forte com o Marlon Freitas desde a situação de 2023. Em 2023, com o negócio da piscadinha, eu falei, gente, a piscadinha não foi desrespeitando o Palmeiras. A piscadinha foi pedindo para que o time do Botafogo fosse esperto. A piscadinha foi uma coisa que, se o Daverson fizesse, ninguém estaria execrando o Daverson, todo mundo estaria rindo. Mas como foi o Marlon Freitas que fez, jogando no Botafogo, aí todo mundo já leva para um lado que não era o lado. Ali eu comecei a ter essa relação com o Marlon Freitas. Em 2024, a mesma coisa. Eu fiz ao final daquele Botafogo 4, Fluminense 2, em que o Marlon Freitas marcou os seus primeiros gols com a camisa do Botafogo. Eu falei também que o Marlon Freitas estava começando um caminho de redenção. E esse caminho de redenção se confirmou. Todos esses vídeos estão aqui no canal. Tá? Procurem aqui no canal Memória Alvinegra, porque vocês vão achar esse vídeo falando da redenção do Marlon Freitas e também do capítulo, né, da playlist Redenções do Botafogo, em que eu falo do Marlon Freitas e também do Marçal no mesmo vídeo. Tá? Mas falando do Marlon Freitas, eu tenho essa ligação bonita com o Marlon Freitas porque eu sempre fui um defensor do Marlon Freitas. Critico quando tenho que criticar, mas eu sempre fui um defensor do Marlon Freitas. E me parece que na partida contra o Internacional e agora na partida contra o Estudiantes ontem, me parece que o Renato Paiva e o Marlon Freitas conseguiram finalmente se encontrar.
se encontraram Marlon Freitas e Renato Paiva como jogador e técnico, tá? Porque me parece que o Marlon Freitas está começando a entender como funciona o pensar de jogo do Renato Paiva, e me parece que o Renato Paiva tem começado a entender como pensa o jogo o Marlon Freitas. E aí, quando essa união acontece, você vê o melhor de dois mundos. A gente tem visto o Renato Paiva tomando decisões acertadas, e eu sou um crítico do Renato Paiva, sempre fui aqui, vocês sabem disso, mas principalmente a gente tem visto o Marlon Freitas voltar a ser o Marlon Freitas que a gente conhece. O Marlon Freitas dos grandes passes, da deficiência defensiva, sim, mas dos grandes passes, do cara que encontra o espaço para encontrar o companheiro, como ele fez ontem ao encontrar o Arthur. Então acho que o Marlon Freitas está começando a entender o Renato Paiva e o Renato Paiva está começando a entender o Marlon Freitas. Vamos para o ataque agora, falar de Arthur e Juan Cruz. Vou começar falando do Juan Cruz, porque o Juan Cruz é um cara que a gente pega no pé, tá? Eu confesso que eu também pego no pé do Juan Cruz. No grupo, o TF tem um grupo nosso, só da equipe do canal do TF, e ele mostrou pra gente que o Juan Cruz ia ser o titular. E uma das pessoas do grupo falou: Deus ajude, quando viu o Juan Cruz escalado como titular. E eu falei logo abaixo: eu vai meter um em nome do Senhor. E dito e certo, 1-0 Botafogo, gol do Juan Cruz, que já vinha jogando bem. O Juan Cruz, por mais que a gente pegue no pé, e eu sempre lembro do Rafael Marques quando ele chega no Botafogo em 2012, mas o Juan Cruz é um jogador que não caiu nas graças do torcedor do Botafogo por conta daquela coisa de 8 milhões num atacante que ninguém conhece, estava na Bulgária, né, jogando no Ludogorets, né? Jogando no Ludogorets na Bulgária, 8 milhões, não sei. Já caiu no ranço do torcedor por isso. Mas a gente precisa pontuar não o nosso ranço, mas a atuação do jogador. O Juan Cruz, na partida contra o Estudiantes, foi muito voluntarioso. Mostrou vontade o tempo inteiro enquanto teve perna. Quando o Botafogo já vencia quando o Botafogo vencia por 2-1, já tinha saído o primeiro gol do Estudiantes, eu já estava cobrando a substituição do Juan Cruz, mas não porque ele estava mal, porque estava faltando perna. Mas enquanto ele teve perna, ele correu em todos os setores do campo, ele estava sempre negociando uma jogada, estava sempre partindo para cobrar o lateral de forma rápida. É isso que a gente deseja de um jogador. Então eu coloco o Juan Cruz nesses destaques da partida de ontem por conta disso. Não é um jogador o suprassumo dos atacantes, mas é um jogador que, se fizer o que fez ontem, vai conseguir conquistar o torcedor pouco a pouco. Então, o que eu peço do Juan Cruz é o seguinte: esqueçam os 8 milhões. Esquece o preço que foi gasto, o valor que foi gasto para contratar o jogador. Pensa no que ele está fazendo agora. E nesse momento, o que ele está fazendo, o que ele fez ontem, é alguma coisa que a gente pode falar assim: olha, não gosto dele. Não gosto dele. Não é o meu caso, eu até gosto, tá? Mas para você, torcedor que não gosta dele, pensa assim: não gosto dele, beleza. Mas o que ele fez ontem contra o Estudiantes, eu quero que ele repita contra o Flamengo, eu quero que ele repita até no Mundial, tá? Então é isso. Eu acho que a atuação do Juan Cruz ontem foi algo para a gente pontuar de positivo na vitória do Botafogo por 3-2 contra o Estudiantes. No Arthur, eu já vou mais além. Eu fiz a pergunta lá no início do vídeo, vocês já responderam? O Arthur é o novo Shaqiri? Bom, o Arthur ontem, ele fez uma partida digna de um jogador que estava dizendo assim pro torcedor: alô, torcida, cheguei, tô aqui, eu sou o Arthur, eu sou o novo camisa 7 do Botafogo. Eu sou o camisa 7 2025 do Botafogo. Não sou o cara que estava no ano passado, mas cheguei. Foi a atuação do Arthur ontem, tá? Foi uma atuação digna. Eu gostei muito
da narração do Gustavo Villani ontem, em que ele citou a mística da camisa 7. E, cara, é exatamente isso. Parecia que ele estava ali com o espírito do Túlio, do Jairzinho, do Paraguaio, do Garrincha, do Luiz Henrique e do próprio Arthur. Parecia isso. Tinha muito do Arthur ali, mas também parecia que tinha uma mística a mais, levando o Arthur à partida que ele fez ontem. Para mim, o melhor jogador da partida. Fato. Muito melhor do que todos do Botafogo ontem. Para mim, ele foi o craque não só da noite, mas o craque da rodada da Libertadores, que ainda não acabou, acaba nesta quinta. Mas para mim, na rodada da Libertadores completa, o Arthur foi o melhor jogador entre todos. Tá? Então, para mim, ontem o Arthur finalmente chegou. Ontem o Arthur finalmente mostrou que é o Arthur, que não precisa ser o Luiz Henrique, mas que é o Arthur que pode entregar muita coisa boa para o Botafogo. Parabéns pela partida do Arthur. Que partida do Arthur. E aí eu falo do Renato Paiva aqui encerrando. O Renato Paiva ele continua demorando muito para substituir. Mas ao mesmo tempo, ele fez uma coisa certa, tá? Que foi a retirada do Juan Cruz, a retirada do Cuiabano e a demora para tirar o Arthur. Porque ainda que o Arthur estivesse com o balão de oxigênio vazio, mas ele ainda era o nosso melhor jogador ofensivo. Era o cara que estava tentando fazer alguma coisa. Então até nisso o Renato Paiva acertou. Eu sou crítico do Renato Paiva. Há 2 semanas atrás eu estava pedindo fora Paiva. E há 1 semana atrás eu estava falando para vocês, gente, vou dar uma segurada no fora Paiva, porque me parece que ele está começando a encontrar soluções. E me parece que ele já sabe quais as soluções que ele tem que ter no Botafogo a partir da partida de ontem contra o Estudiantes. Tomara que seja o começo de uma grande história e tomara que daqui a 1 semana ou 2 eu esteja falando com vocês aqui. Gente, não sou mais crítico do Renato Paiva, deixa o cara trabalhar. Mas até o momento eu ainda acho que o trabalho do Renato Paiva demanda cuidados, demanda pezinhos no chão, tá? Então é isso, gente. Era isso que eu queria falar com vocês. O vídeo ficou um pouco grande, mas é isso aqui que eu queria falar, tá certo? Deixa o like, comenta e compartilha. Quero saber tudo que vocês têm a dizer da partida de ontem, que foi digna de uma noite de Libertadores. Poderia ter sido mais tranquila, mas como eu falei, nada para o Botafogo foi tranquilo durante a sua história. A história do Botafogo é forjada pela coragem, tá? Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu! Fui!